Naquela tarde de quinta-feira, o país assistiu, perplexo, a um daqueles momentos que não apenas marcam a história política de uma nação, mas também abrem feridas profundas no tecido institucional. Tarcísio de Freitas, até então visto, por muitos como uma figura em declínio no cenário nacional, reapareceu sob uma nova luz, e com um trunfo que ninguém esperava. Uma gravação explosiva que não apenas colocava seu principal adversário contra a parede, mas escancarava os bastidores de um sistema supostamente impenetrável. A gravação, cujos trechos rapidamente circularam pela imprensa e pelas redes sociais, fazia menção direta ao Supremo Tribunal Federal, envolvendo seus membros em um suposto esquema de manipulação jurídica e política. O conteúdo era tão perturbador que gerou uma reação imediata e reveladora. O que veio após a divulgação não foi um desmentido robusto, tampouco uma tentativa de explicação convincente. Foi o silêncio. Um silêncio denso, incômodo, que parecia ecoar pelas colunas do próprio STF. Os ministros, antes acostumados a opinar publicamente sobre os mais variados temas, de economia a futebol, desapareceram das manchetes. Evitaram os holofotes, os microfones e os repórteres com a precisão de quem sabe que qualquer palavra poderia se tornar munição contra si. As assessorias de imprensa, normalmente ágeis, limitaram-se a um gélido sem comentários. Para muitos, isso soou menos como prudência e mais como uma confissão tácita de que algo de fato havia se rompido. Nesse contexto, criou-se um paradoxo perturbador. Como o próprio sistema poderia investigar e julgar provas que colocavam em xeque sua legitimidade? A justiça, nesse cenário, parecia confrontar o espelho e não gostar do que via. Cada decisão, cada manifestação, passou a ser escrutinada como nunca. Seria uma tentativa de proteger a própria imagem ou um passo real em direção à verdade? Enquanto isso, Tarcísio, que até poucos dias era alvo de críticas, piadas, políticas e especulações sobre seu enfraquecimento, retornou a São Paulo com uma aura inesperada. Não era mais apenas um governador. Era o símbolo de uma resistência institucional, o homem que ousou enfrentar o sistema e trouxe à tona suas entranhas. No Palácio dos Bandeirantes, a movimentação mudou. A agenda, antes esvaziada por aliados, em fuga, voltou a encher-se de compromissos, convites e visitas de quem agora queria estar perto de quem parecia ter virado o jogo. A repercussão extrapolou fronteiras. Jornais internacionais cobriram o caso como um terremoto político no coração do Brasil. Analistas buscavam entender os desdobramentos e juristas travavam intensos debates sobre a validade, os limites e as consequências daquela revelação. Seria este o ponto de inflexão para uma reforma profunda nas instituições? Ou apenas mais um escândalo a ser absorvido pela memória seletiva do poder? O país observa. A opinião pública se mobiliza. E o sistema, pressionado por todos os lados, ainda parece digerir o golpe. Agora queremos ouvir você. Se estivesse no lugar de Tarcísio, teria divulgado essa gravação? E como você acredita que o STF deve reagir diante de uma acusação tão grave? Deixe sua opinião nos comentários e participe desse debate que pode mudar os rumos da política brasileira.